Vamos para o terceiro capítulo. E não sem contestar ou complementar, ou fazer uma referência, né? Perfeito. O único problema é que tu não sabe parar a mente, é só isso. Entendeu? A hora que tu aprender isso, tens que aprender a te desprender das pessoas, tá doido? Se cada louco que aparecer aí, que lê um livro do Marx e se acha o mais revolucionário, Coca-Cola, tá entendendo como é que é? Se acha o modelo que deveria ser acompanhado pelas Copas do Mundo desde o início da história do Brasil. Só li as crônicas dele, confesso. Porra, o cara acha que o genes dele é o máximo dentro da militância socialista agora. Não, nada a ver. Tá entendendo como é que é? Não acho, não. Eu digo que os novatos acham isso de si próprio. Ah, sim, com Tá certeza. entendendo? Ah, claro. Pô, tu estás 40 anos militando no partido de esquerda. Eu tô há 40 anos militando no partido de esquerda. Aí um gurizinho da juventude foi ali, leu um livro do Engels. Porra, se empodera, né, cara? Sabe mais do que nós tudo. Tá entendendo, né? Aí eles nos acusam de que eles não são ouvidos dentro do partido. Tá entendendo? Porque o mundo para eles já está de alfa e de ômega, já está lá em ômega. Entendeu? Já ultrapassou. Né? Já, então eles não aprenderam também a parar o mundo. Entendeu como é que é? Eles não aprenderam também a parar no mundo. Não entenderam ainda o recado dos xamãs. Né? Eu preciso. Por isso que eu tenho que me aperfeiçoar pelo lado espiritualista, que muito ganho tem me dado, sabe? E eu concordo com você sobre essa tua análise do meu perfil de ser acelerado mentalmente. Eu sei disso. Sabia que eu sei? O Castaneda, ele ensina, as dicas que ele dá é exatamente essa. Ele como antropólogo, ele descobriu que a ciência da percepção dos astecas, entendeu? Era esse mecanismo, para nós seria descrito dessa forma, né? Parar a mente, tal, mas não consegue parar a mente, então tem que repetir um pensamento só, que é o que os tibetanos fazem, entendeu como é que é? Toda essa criação de mantra, ele explica de onde é que veio tudo isso. Entendeu? É uma defesa prática. O Castaneda? Claro. Explica isso? Explica. É uma defesa prática da raça humana. Eu achei que só fazia abordagem sobre os desenvolvimentos xamânicos das Américas. Então ele tem os conceitos orientais também que ele coloca? Ele te explica por que os orientais fazem mantra. Pô, nunca li nada disso, eu li pouco dele, viu? Sim, eu li um pouco de tudo, quase nada de todos. Ele explica por que os orientais fazem mantra. É porque é para repetir um pensamento só. E isso, essa repetição de um pensamento só, através de mantra, ela elimina aquilo que Freud chamava livre associação das ideias. Sabe como eu denomino? Eu denomino um andarilho de conhecimento. O andarilho de conhecimento ele não tem uma fixação, mas tudo ele aprecia com carinho o aprendizado daquilo. E pela porção que seja pequena, ele tem um valor muito grande, porque agregado às outras que ele venha. Você é um buscador do conhecimento, então? E bem vagabundo ainda. Sem muito. Não dá pra duvidar muito disso, não. Seria quase incontestável. Eu acho que. Eu sou um vagabundo do conhecimento. Tanto é que eu falei, eu sou um andarilho, porque o andarilho já é meio vagabundo mesmo, não é? O cara só pode ser andarilho quem não tem tempo para trabalhar. E se não tem tempo para trabalhar, é um vagabundo. Né? Mas isso não significa que ele seja um inútil, porque ele pode sair por aí captando os conhecimentos que podem somatizar em algum momento e favorecer a ele ou a outrem. Eu ajudei a fazer aqui a política pública de organização dos catadores. Isso é uma coisa linda. Eu até tenho uma apostila escrita sobre isso. Nós vamos trabalhar essa questão. E só que além dessas apostilas eu escrevi outras coisas sobre o mesmo tema, né? Onde eu explico o seguinte: o mecanismo, né? O mecanismo do desenvolvimento da consciência. Correto. Tu pega um gurizinho pequeno,
lá no Conselho Tutelar. Entendeu? A família veio para Balneário Camboriú. Você recebeu uma nova mensagem de 4141. A família veio para Balneário Camboriú, alugaram aqui uma casa muito pequenininha, onde só cabia o pai, a mãe e a filha, e aí os guris tinham que dormir na rua. Aí nós, como membros aqui e tal, pegávamos eles aí nas ruas de madrugada, entendeu? E uma coisa que eu comecei a perceber, que no início os funcionários da casa faziam assembleia, reunião conjunta, né? Sim. E eles reclamavam muito que os meninos eram muito mal educados, falavam muito palavrão. Tá entendendo como é que é? Que nós tínhamos que aconselhar eles para serem mais educados com as funcionárias. Entendeu como é que é? Olha só. Então assim, um grupo de funcionários pensando por um paradigma e um grupo de usuários pensando por outro paradigma. Eram dois paradigmas se encontrando. Só que tinha um paradigma que não estava quebrado e o outro paradigma que estava quebrado. Por quê? Porque o paradigma da criança que estava ali, eu fui entrevistar a criança, ela dizia assim: meu padrasto come a minha irmã. Tá entendendo como é que é? E ele leva amigo para ir fumar pedra de crack lá em casa. Puta que... Tá entendendo? Então, como é que uma criança dessa, que nasce dentro de um paradigma destruído igual a esse, consegue entender um outro paradigma, como o Pai Nosso, por exemplo? O que significa o Pai Nosso para uma criança dessa, que tem um paradigma destruído? Ele não existe? Sim. Ele não existe, Sim, é uma exatamente. mentira, é uma falácia. Sim, então esse paradigma não existe como válido na cabeça da criança, ok? Agora, como é que você vai fazer essa criança reconstruir um paradigma válido? Ele tem um paradigma quebrado, certo? Certo. Como é que você vai ajudar ele a construir um paradigma não quebrado novamente? Como é que ele consegue fazer isso? Ele tem esse poder. Onde é que está esse poder? No verbo. O verbo se fez carne. O poder vem do verbo humano. Certo. Certo? Esse menino ele só vai conseguir reconstruir novos paradigmas válidos se esses novos paradigmas saírem do seu próprio verbo. Onde que uma criança dessa pode fazer um paradigma começar a existir a partir do seu próprio verbo? Aonde? Que mecanismo dentro da realidade pode dar condição para essa criança reconstruir o paradigma do seu próprio verbo dentro da nossa sociedade? Qual é o mecanismo que existe para isso? Um estímulo intelectual. Cooperativismo. Ah, o princípio. Tu pega uma criança dessa com paradigma quebrado, assim, certo? Correto. Tu bota ele dentro de uma cooperativa, Correto. onde tudo se decide em assembleia. Se correlaciona, ele se sente respeitado e respeita. Ele vai ter que dar a opinião dele numa assembleia, aprovar ou não aprovar. O que significa isso? Que ele está emanando uma realidade exterior através do verbo dele. Ele está reconstruindo o paradigma. Para reconstruir o paradigma, ele tem que conquistar a realidade exterior. Um conceito anarquista de primeira linha, né? Sim, a criança tem que reconquistar a praxis. Ela vem de uma praxis quebrada. Como é que você refaz a praxis na cabeça dessa criança? Através do uso do mecanismo do verbo. Ela tem que criar a próxima realidade dela Em grupo. em grupo. Grupo, que é através de cooperativa, da Que prática beleza, do cooperativismo, que beleza, da autogestão. Muito bom me falar. Entendeu? Então, assim, o exercício da autogestão, né? Mesmo que nunca chegue a lugar nenhum, nunca dá certo, mesmo que seja apenas uma utopia, entendeu? Mas ele funciona de alguma maneira. Mas assim, o simples exercício do raciocínio autogestionário, Qualifica o ser. sim, desperta, Resgata. desperta a correlação de Existencial, eu acho.
como é que... Interação, ou mais, também eu acho que é uma de... livre associação, cria um conjunto de livre associação de ideias. Pode ser. É um conjunto de livre associação de ideias. Que estimulam. Não, que se juntam. Né? Por exemplo, Frente Popular. O que é a Frente Popular? É um conjunto de percepções diferenciadas. São várias percepções individuais interagindo em conjunto. Ok? Correto. Aquele fórum, de certa forma, ele também tem uma função educadora e desenvolvedora e até corroboradora. E quando se tira a dúvida, como é que é? Quando você entra num lugar para tirar a dúvida de alguma coisa, como é que se chama isso? Esclarecimentos. Um local de esclarecimentos, é isso? Esclarecimentos e formações, né? Entendeu? Poderia até ser um local de formações. Eu vou desligar para dar o próximo capítulo.